Mais uma live, hoje estou com mais uma convidada, vou estar falando aqui com a Jo que é terapeuta e tem várias outras competências. Vamos falar um pouquinho aqui sobre história de superação, como você conseguir começar a vencer os desafios da vida. Vou só esperar o Juan compartilhar aí o link da nossa live e esperar a Jo mandar o convite aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante aí na jornada de crescimento de cada um de vocês que estão aqui. Jô, se tiver aí, manda uma mensagem ou então manda a solicitação, que a gente já conecta aqui, fazer esse bate-papo, que eu tenho certeza que ele vai ser maravilhoso, ele vai contribuir positivamente com a vida pessoal e profissional de muitas pessoas que vão nos acompanhar aqui. Deixa só a Ju mandar a mensagem aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Lembrando que eu vou estar fazendo aqui uma sequência de lives, tá? Então, sequência de lives com mulheres, de alguma forma contribuir positivamente para tornar esse mundo melhor. E eu vou estar aqui trazendo, né, uma sequência de lives. Ontem fiz com minha mãe, eu estou aqui com a Jo. Olha a Jo aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde já, né? Eu já nem sei mais. Quando pega essa transição aqui, Aqui já é boa tarde. E aí, tudo bem? graças a Deus, tudo na paz, fazer esse bate-papo. Então, antes de mais nada, queria que você trouxesse aí quem é a Jo, né? Para poder fazer esse bate-papo aqui maravilhoso. Bem, eu sou Jo Olive, sou psicoterapeuta. Comecei a minha jornada com terapeuta de elite, inclusive com você, né? Onde ali eu aprendi muita coisa, como seguir, como dar continuidade a esse trabalho. E hoje estou eu aqui novamente. É um prazer, é uma honra para mim estar aqui novamente com você, o meu mentor, a gente começou naquele espaço maravilhoso. E é isso, eu sou terapeuta, me tornei, né, psicoterapeuta, fiz psicanálise, e fui seguindo no mundo da terapia. Então hoje eu trabalho com várias técnicas essas que me possibilitam a estar aí ajudando não só as mulheres, mas todos aqueles que chegam aí em busca desse apoio emocional. Que maravilha, né? Essa missão tão nobre, né? Que é essa missão de ser terapeuta, de entregar aquele movimento de transformação, transformação pessoal, essa transformação emocional, fazendo com que as pessoas elas possam encontrar um novo sentido para a vida. Eu enxergo que o movimento da terapia é um movimento de despertar, né? Você entender quem você é para além daqueles traumas, quem você é para além daquelas crenças e fazer com que o ser humano ele possa conectar verdadeiramente com a sua essência. E estar aqui hoje com a Jo é muito especial, porque a Jo participou do nosso primeiro movimento do Terapeuta de Elite, e isso é muito marcante na minha vida, acredito que muito marcante na sua vida também. E depois de um tempo, os caminhos, né, vão sendo trilhados, cada um toma uma direção, e em algum momento a gente consegue novamente estar aqui para poder trocar um pouco de experiência, levar um pouco de palavra de incentivo, de realização, enfim. Eu quero trazer o máximo possível que a gente conseguir, Ju, de você aí, com relação à experiência, não só na área da terapia, eu queria saber muito da questão da experiência de vida mesmo, porque muitas vezes a gente vem buscar a terapia como também uma fonte de transformação pessoal. Antes de nos tornarmos o terapeuta, nós somos aqueles que estão buscando também uma transformação. E eu queria que a Jo, nessa posição de mulher que se vira, mulher que faz o movimento para poder fazer as coisas acontecerem, que você trouxesse aí, de repente, um recorte da tua história, um recorte da transformação que a terapia pode ter proporcionado na tua vida. Enfim, traz aí um pouco dessa história. Sim, então vamos lá. A terapia, ela chegou na minha vida por um objetivo de se curar de mim mesmo. Geralmente, a maioria das pessoas, quando se torna um terapeuta ou se especializa nessa área de ajudar, é porque ela já tinha esse dom em si em estar ajudando as pessoas, né? Então, no meu caso, a terapia ela veio como uma procura no qual falaram, não, você tem que fazer terapia. Eu falei assim, mas por que eu tenho que fazer terapia?
Então a gente acha que nunca tem que se cuidar, né? A gente acha que a mulher ela foi criada para ser a dona da casa, cuidar da família, ela tem que ser forte, ela tem que suportar tudo. E chega uma hora que o nosso corpo ele não aguenta, né? Porque somos humanos e somos sensíveis também. Mas dentro de nós temos uma capacidade de superação e de se manter forte mesmo diante das adversidades e diante das dores que encontramos no caminho, né? Então, esse foi a minha trajetória. Quando eu cheguei num período da minha vida, desde que eu me entendo de gente, né, que eu trabalho, que eu corro atrás, que eu dou conta de me manter, não só a mim, como a minha família também, na época, né, eu comecei a trabalhar muito jovem para ajudar em casa, então eu acho que isso foi algo que já vem trazendo, né, dentro de você aquele não, você tem que servir, você tem que fazer. E o que acontece? Quando eu cheguei na terapia, eu falei assim, não, não é só isso que eu quero. Isso aqui que eu aprendi, eu posso também pegar e levar para as pessoas. E foi isso, né? Eu comecei a me profissionalizar dentro da terapia, buscando outras técnicas, aprendendo. Amei a profissão, que é uma parte que você sempre está fazendo, né? E com isso, eu comecei a me curar, porque primeiramente, antes de você curar o outro, você tem que se curar primeiro, porque não adianta você levar uma cura que você não tem. Não adianta eu chegar para dizer para a pessoa assim, eu entendo exatamente o que você está passando, se você nunca passou. Então, quando você se cura daquilo, fica mais fácil você trabalhar com o outro baseado na dor ou no sentimento que ela tem. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que eu era muito dependente emocional, eu acho que eu já falei isso aqui em lives, né? Porque de onde vem essa dependência também a gente aprendendo da terapia. Então essa dependência às vezes faz você se apegar a coisas, a pessoas, a lugares, né, a situações que você jamais se pegaria se você estivesse emocionalmente bem, né? E foi aí que eu comecei a buscar, comecei a me curar. Falei, se foi bom para mim, então eu posso levar isso também para outras mulheres, outras pessoas. E como eu já tinha falado com você também, eu trabalho com a área de pessoas LGBT, né? Que são pessoas que, por mais que a gente olhe, a sociedade ainda recrimina, então me especializei também nessa área, vem muitos jovens em busca de orientação, não só jovens, mas também adultos, né, buscando ajuda nesse meio, e eu estou aqui para estar levando essa paz emocional para as pessoas. Que maravilha, né? Então, por trás do terapeuta existe também os seus desafios, os traumas que precisam enfrentar. E é muito interessante quando você aborda essa questão, né? Primeiro nós precisamos nos resolver para depois começarmos a resolver as outras pessoas. E entendam essa questão do se resolver não como simplesmente você ser uma pessoa que não carrega mais problema, nem mais Isso. nenhum tipo de questões emocionais. Não é exatamente isso. Mas é você começar a ter um nível de compreensão do porquê você está naquela situação e o que pode ser feito para começar a trazer também essas respostas positivas e você se perceber nesse movimento de transformação. E é muito interessante que quando você começar a resolver uma determinada área da sua vida, você vai perceber que é como se você virasse um farol para outras pessoas que estão precisando resolver situações semelhantes àquelas situações que você resolveu. E isso é muito interessante, né? Como se você começasse a atrair. Eu estou em um determinado nível de dor, à medida que eu me resolvo com relação àquela dor que eu carrego, é muito interessante que outras pessoas vão começar a se conectar com você. Isso é maravilhoso quando você começa a ter esse nível de compreensão. É muito natural quando vocês começarem a fazer os atendimentos, para quem já está em atendimento, que quando você for buscar entender um pouquinho mais sobre a vida daquele cliente que está diante de você, pode ter certeza que vai ter muitas coisas semelhantes. Muitas Exatamente. dores que Então o teu você cliente está passando, você em algum momento já passou, talvez esteja passando. É muito interessante como esse mecanismo de atração ele acontece. E a gente precisa estar muito atento à questão desse mecanismo de atração,
Porque da mesma forma que a gente vai conectar pessoas que estão precisando da nossa ajuda, pessoas que realmente vão estar vivendo algo semelhante àquilo que a gente já viveu, a gente também tem que ficar atento da onde ainda estão as lacunas e para as coisas que não são tão positivas assim, que nós estamos atraindo também. Então a gente precisa ter sempre esse olhar mais criterioso, e eu acredito que a terapia ela nos ensina muito isso, né? Você começar a observar, mas por que que isso está acontecendo? Onde será que eu ainda não me resolvi? Não é, Ju? Isso, exatamente. É como você acabou de falar, você atrai aquilo que você se curou. Mas isso é incrível, Léo. Eu conversando com outras terapeutas, elas falam assim, por que que só vem pessoas com esse problema? Eu falei assim, porque geralmente é aquilo que você tem que passar para a pessoa, né? Então, como no meu caso, eu falei da dependência emocional. Então, existem várias lacunas aí para a dependência emocional. Vem da infância, vem de uma falta que não foi suprida. Então, as pessoas, quando chegam de relacionamentos, que as pessoas vêm de relacionamentos tóxicos, que elas ficam naquele relacionamento porque elas não, acham que não sabem viver sozinhas, que elas não têm a capacidade, eu só vou viver se eu tiver aquela pessoa, mesmo sabendo que aquilo ali é tóxico para ela, elas não conseguem se libertar. Então, o que acontece? Você tem que pegar essas mulheres, ou não só as mulheres, mas também os homens, e mostrar que, independentemente do que ela se sinta naquele momento, ela também é um ser que ela pode olhar para ela. Então, quando ela começa a devagar, porque isso não é de uma hora para outra, ninguém se livra de uma dependência emocional com estalar de dedo. Não, é no caminhar, você fazer ela começar a se enxergar primeiro, ela se amar, ela se valorizar, né? E dentro desse processo, você vai levando a pessoa que chega uma hora que ela chega para você e fala assim, eu não estou sentindo mais isso. Nossa, como isso é libertador. E isso foi acontecendo comigo. Mas isso não significa que se você abrir as brechas, como as pessoas falam, você não pode só ter recaída. Você pode ter recaída sim. Principalmente se você não começar a observar que aquilo que estava te ferindo começa a se repetir. Por exemplo, não, eu já estou curada, eu já posso me envolver com um novo relacionamento. Aí vem aquela pessoa, ela começa a desenvolver os mesmos padrões que você observava no seu relacionamento anterior. Por quê? Você atrai aquilo para você. Você é como se aquilo ali tivesse escrito em você, você começa a atrair esse tipo de pessoas. Ao passo que você para, não, eu não quero mais isso, para mim acabou, eu não quero mais isso. Você começa a ir cortando, né? Como diz assim, vamos colocar um bloco aqui, daqui, isso aqui eu não quero mais para mim. E você começa a descobrir o quão especial você é e quão mulher FODA você é na vida, né? Isso é Sim, vai maravilhoso. falar foda. Sem censuras. Aí você vê que você não precisa, né, de ninguém. Não estou te falando que uma mulher não precisa de um homem, porque todos nós precisamos de alguém. Eu não estou aqui falando, eu sou feminista. Nada disso, gente. O que eu estou falando é que você não precisa de ninguém para te completar. Porque você não é a metade, você não falta um pedaço. Então, a partir do momento que você se cura, eu hoje falo assim, eu não quero ninguém para me completar, eu quero alguém que me transborde. Quando essa pessoa me transbordar, ela vai me mostrar algo que, peraí, isso aí eu ainda não tenho, isso aí eu ainda não sei. Aí sim, mas para chegar aqui nesse patamar, eu ficar aqui, eu olhar tudo aquilo, não me chama mais atenção. Já me, né? Ela é egoísta. Não sou egoísta. Eu não quero mais é ter problemas e não quero arrumar ninguém. E o tempo que você leva para arrumar uma pessoa, você continua se arrumando. Você é linda, você é poderosa. Por que que você tem que ficar aí dependendo de uma migalha? Você não precisa de migalha. Você é completa. Então, quando você se enxerga completa, isso aí você leva de letra. Porque hoje em dia, se a gente for observar, as mulheres elas trabalham, né? Não é como antigamente que muitas mulheres se submetiam a casamentos tóxicos, a relacionamentos tóxicos, porque elas não tinham de onde tirar. Elas não tinham trabalho, né? O mercado do trabalho era difícil para a mulher. Hoje em dia não, as mulheres elas não aguentam mais. Ou você está aqui comigo, ou você funciona do jeito que eu funciono, ou então você segue seu caminho que eu não preciso de você. Então chegou nesse patamar. Mas por que que chegou nesse patamar? Porque infelizmente a maioria, isso não se aplica só aos homens, né? Nos relacionamentos. Quando eu falo nesse nível, não é só, né? Como eu falei para você, eu trabalho também com pessoas LGBT, que é
outro tipo de família diferente, acontece também a mesma coisa. Tem gente que fala, por que você continua se submetendo a isso? Por que você se permite a isso? Então, tudo que acontece na nossa vida é porque nós nos permitimos. Ou seja, nós nos colocamos naquela situação que lá na frente ela vai trazer aquele retorno para a gente. Então, hoje eu já olho a situação, eu já procuro olhar lá na frente. Lógico que eu não sou expertise em nada. Eu simplesmente olho e falo assim, aquilo vai dar naquele resultado que eu não quero para mim. Eu não preciso passar por dor de cabeça para mim poder chegar lá na frente e falar, não, isso aqui, não, eu vou arriscar. Não, a gente não tem que arriscar mais nada. Principalmente as mulheres hoje com 40, 50 anos, elas já sabem o que querem da vida. Isso fica para um adolescente que ainda está tentando descobrir a vida, eles vão ter que passar por isso, porque quando você chega e fala, dá um conselho, não, os velhos não sabem de nada, né? Mas mal eles sabem que a gente já passou por toda aquela bagagem que eles tinham ali e tem até experiência para falar, expertise para falar. Mas hoje eu também sou assim, você não quer? Então passe pelo seu processo, porque cada um tem que passar o seu processo. Porque se o conselho fosse bom, né? Não seria de graça, a gente ia vender. Maravilha, maravilha. Ontem eu estava até com a minha mãe também na live, a gente estava abordando algo semelhante a essa última fala que você tem agora. Eu estava até falando com minha mãe, eu falei, eu tenho uma família tradicional, mas eu não vim de uma família tradicional. Então a minha mãe, ela nos criou sozinha. E minha mãe saiu de casa com 18 anos, na época em que era proibido mulher viver sozinha. Então tinha vários rótulos que eram colocados, uma série de dificuldades. Enfim, tinha todas as situações. E minha mãe hoje tem 72 anos, então imagine uma mulher saindo de casa aos 18 anos naquela época, numa cidade no porto que era Feira de Santana. Então, isso causou muitas situações para ela e minha mãe optou por não ter um companheiro ao seu lado. No longo da história, eu lembro que ela tentou alguns relacionamentos, mas ela tem uma personalidade muito forte que é dela e precisava ser, que se não tivesse, não sobrevivia, ainda mais para criar 3 filhos numa situação adversa. E uma coisa que eu recordo muito bem era o nível de paz que a gente conseguia ter em casa. Claro que é aquela paz que na hora que minha mãe, como ela mesmo se intitula de Maria Bonita, cangaceira, na hora que ela despertava o lado dela cangaceira, era a panela voando, aquela coisa toda. Mas, em geral, a gente vivia num contexto de muita paz, de muita alegria, se divertia muito. E eu via outros colegas meus que tinham uma família tradicional, assim como eu tenho uma família tradicional, vivendo em pé de guerra, onde o pai e a mãe não conseguiam se afinizar, agressões físicas, verbais, falta de tranquilidade dentro do lar. E foi uma coisa que eu não cresci, eu não precisei crescer vendo brigas dentro de casa, agressões. Não precisei crescer vendo isso, mesmo com toda a dificuldade, porque a gente sabe que um dos pilares que causam mais desentendimento no casal é a falta de estrutura econômica. E mesmo com toda a dificuldade, quem viu a live de ontem sabe que a gente comeu o resto de comida em alguns momentos, que ficou 15 dias sem energia elétrica, 7 meses sem água encanada, porque não tinha dinheiro para pagar o recibo, pegando água do vizinho. Enfim, essas situações, mesmo com elas, minha mãe conseguiu trazer muita leveza. E quando a Jo fala que opta por viver a paz, viver a tranquilidade, que quando enxerga lá na frente que não vai dar certo e que isso traz felicidade, eu sei que é real. Eu sei que é possível você viver bem, porque eu vi um exemplo dentro de casa e a gente percebe a leveza que a Jo consegue trazer para a vida. Não é aqui nesse momento uma apologia, essa sequência de lives que eu vou fazer, não é apologia dizer, não, não casem, façam isso, porque eu venho trazendo mulheres que precisam ter um braço forte, que precisam ir para a vida, mostrando essa realidade para dizer é possível alcançar. É possível. E aí também para poder remeter, muitas vezes, até essa mulher que é casada, mas não tem o apoio de um marido. Porque às vezes tem um marido que está mais sugando a energia dessa mulher do que contribuindo. Às vezes, até se ela tivesse sozinha, ela não estaria se desgastando tanto. Mas aí qual é a ideia também dessa sequência de lives? A gente mostrar que existem outras realidades, então, a minha intenção é essa, assim como minha mãe passou muita coisa, inclusive essa sequência eu me inspirei muito nela para poder estar fazendo, e a gente mostrar que, de fato,
a mulher, ela tem essa força, ela tem esse poder, ela pode realizar. Claro que quando a gente fala assim, a mulher está só, a gente só está falando que não tem um companheiro, mas claro que, como a Ju falou, o homem é extremamente necessário. Tem coisas que é muito da energia masculina, pode ter o mentor homem, ela pode ter a pessoa que ela vai contratar para ajudar a fazer determinadas situações. Não é o sentido de vamos romper e criar esse movimento feminista, que eu particularmente eu não comungo muito de determinados ideais. Minha mãe também nunca foi nessa linha. Então minha mãe, apesar de ser dura, ela sempre foi muito feminina. E sempre teve, na hora que precisava de uma ajuda ali masculina, ela tinha uma rede, ela tinha não, ela tem uma rede de amizade muito forte. E quando é coisa do homem, é do homem. Quando é coisa ali que ela fala, não, isso aqui eu preciso de um para resolver, resolve. Mas é Exatamente. entender que até a mulher, quando ela está sozinha, ela é inteligente, ela vai saber usar a buscar essa energia masculina no momento certo, porque ela não é uma mulher revoltada. E a Não, mulher que entra não fala assim, ah, vou combater os homens, ela é uma mulher que está em estado de revolta, ela precisa de uma terapia. Né? Mas a gente está falando depende aqui de da cuidar, mulher que ela ela tem se que resolve procurar. sozinha, mas que na hora que ela vai precisar da energia masculina, ela vai lá, ela não está em guerra com o homem. Esse é o grande entendimento, ela não está em guerra. Ela tá em paz com ela mesma. Se for em algum dia para poder ter alguém, ela vai ter, e se não for ter, ela vai seguir a vida dela e vai brilhar do jeito que ela precisa brilhar. E é assim que vai se seguindo o caminho. Não é, Exatamente. Ju? Você trouxe uma ideia aí da sua família. Eu tive pai e mãe, né? Uma família com pai e mãe, mas meu pai ele era muito ausente. Chegou no ponto que meu pai saiu para visitar os pais dele e ficou para lá, e minha mãe que tomou conta. E muitas vezes, né, a gente via a solidão que ela passava. E a gente chegava para ela e falava assim, mãe, por que a senhora não arruma alguém, né, um companheiro? Porque a gente sabia que ele já tinha arrumado outra pessoa. E o que ela falava era o seguinte, minha filha, eu tenho 3 filhas moças dentro de casa na época, né? Eu vou arrumar um homem, botar dentro de casa, eu não sei quem é. Eu vou botar uma pessoa dentro de casa, vai mexer. Olha a preocupação dela. Minha mãe não tinha estudo, minha mãe não tinha mais essa sabedoria que nossos pais trazem, que foi ensinado pelos pais, aquela coisa, observar isso. Que hoje, Léo, se você for ver, a maioria dos abusos, das mortes que acontecem, é porque as pessoas não pensam na família, né? Então, o que acontece? Ela falava isso, eu não vou trazer, botar alguém dentro da minha casa para mexer com as minhas filhas, porque eu vou matar, ela falava, eu vou matar esse miserável. E a minha mãe, ela viveu o resto da vida dela, depois que meu pai foi embora, ela viveu sozinha. Meu pai foi embora, minha mãe tinha 40 anos, né? E ela ficou, ela foi trabalhar, se dedicou ao trabalho, se dedicou em cuidar da gente, né? Como sendo ali o pai e a mãe, quando precisava pegar o chicote para dar uma direção, ela fazia isso. Mas assim, eu vejo no exemplo da minha mãe que hoje, né, ela foi uma guerreira, porque a gente não pode dizer guerreira porque busca guerra, né? Hoje eu entendo tudo isso. Mas ela foi aquela mulher de fibra, sabe, que trabalhou, cuidou dos filhos. Depois dos filhos tudo criado, que ela estava já aposentada, ela nem aproveitou tanto da aposentadoria, ela, né, partiu para outro plano muito jovem. E hoje também eu vejo isso que foi de muito trabalho, dela não ter tido apoio, não ter tido ajuda. Eu hoje eu olho para essa frente da seguinte forma. Gente, a minha mãe preservou essas mães como a minha, como a sua, buscar a felicidade dela, porque se você tem um parceiro hoje, você está buscando a sua felicidade. Elas abriram mão da felicidade dela para ter paz e ver os filhos bem. Então hoje eu não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu me sinto tão bem que eu não me sinto só. Né? Eu não me sinto aquela pessoa solitária, eu amo a minha solitude. Por quê? Porque eu tive um casamento que foi não vou dizer para você que foi um fracasso, mas era um casamento que praticamente eu carregava, eu parecia ser o homem da casa, sabe? E hoje em dia eu não me permito mais, se eu tiver que ser o homem da casa, se eu tiver que tomar certas atitudes, eu tomo só para mim. Você entende como que aonde eu cheguei, o patamar que eu cheguei? Então, assim, se eu tiver que trocar uma lâmpada, eu tiver que fazer, se eu tiver que fazer o trabalho do homem dentro de casa, eu contrato alguém e faço e eu não fico com dor de cabeça. Ah, Jô, mas as pessoas falam assim, ah, mas me chegaram até a dizer que eu era lésbica. Eu falei assim, se eu for, eu não sou, mas se eu for. Então,
o que o outro acha não me incomoda, sabe? O que me incomoda é eu achar. O que eu achar vai me incomodar. E hoje eu tô vivendo na minha plenitude. Como eu posso dizer, estou vivendo a minha plenitude. Não é que dizer eu faço o que eu quero. Não, todo mundo pode fazer o que quer, mesmo casado ou não. Só que você tem que ver as consequências daquilo que você vai fazer. Porque hoje eu falo, toda decisão que você toma na vida, seja ela boa ou ruim, você vai ter uma consequência. Então, quando eu vou fazer algo, eu já penso, se eu fizer isso, que consequência vai ter? Então, assim, a gente se torna mais precavida, você se torna mais observadora, para que você não venha estar caindo nesse meio. Agora, se aparecer aí um varão, né, que tem os mesmos pensamentos que eu, que queira, sabe, me fazer transbordar, você acha que eu não vou dizer que eu não quero? Que lógico que eu quero. Só que eu não quero mais é ter dor de cabeça, porque infelizmente é o que... Ah, Jô, mas relacionamento é dor de cabeça. Sim, todo relacionamento, seja ele do trabalho, seja ele de amizade, você vai ter problema. Mas se você puder evitar, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de discutir, eu não gosto de bater boca com ninguém. Então imagina, você ter que estar com uma pessoa ali do seu lado só para suprir uma necessidade e você não está bem. Eu acho que você não precisa disso. A gente precisa sim de ter companheirismo, você precisa ter amor, você precisa de presença, porque às vezes você está acompanhado e está só. Olha, o que eu vejo de mulheres que chegam até mim e que são casadas e têm família, e que são só, você vê a solidão nelas ali. Eu falei, gente, então é melhor você estar só. Porque aí você sai, você vai procurar, vai para a pracinha jogar um, porque hoje você vê os homens jogando dominó, as mulheres não fazem isso, mas tem grupos de mulheres que vão para a praia, vão para o cinema, sabe? Se divertir, mas não fica dentro de casa presa, dentro de uma família, e se sentindo só. E a pior solidão é essa. E graças a Deus esse tipo de solidão eu não tenho. Você sabe que eu acabei de chegar daí da Bahia, né? Para você ver se que solidão é essa. Nossa, hoje eu estou vivendo plenamente. É o que importa, né? É buscar o sentido da vida. Como você mesmo estava falando, a gente não está buscando a metade, né? Que nós já somos completos. Estamos Exatamente. buscando ali naquele momento alguém que possa transbordar. E esse transbordar, ele não vem apenas da relação, que a gente está falando da questão do cônjuge, mas a gente tem que observar as relações no contexto como um todo. São as relações de amizade, a relação de trabalho, essa relação entre familiares, enfim. Todas as relações nós precisamos buscar entender se está transbordando ou se apenas está nos tirando, se está nos Sugando, né? incomodando, se está nos acrescentando, e é isso que a gente tem que fazer essas análises muitas vezes. Meu público de trabalho sempre foi o público feminino. Aí eu tenho observado cada vez mais, fazendo outras análises de como que eu posso ajudar cada vez mais, colocar mais essa energia masculina em prol desse público feminino. E por ter anos trabalhando com mulheres, eu percebo muito essa questão da fragilidade que foi imposta em determinado tempo pelo próprio companheiro. Então eu recebo muitas, mas são muitas mensagens de mulheres dizendo, no teu incentivo, não permite que eu faça, não me dá o suporte que eu precisaria ter. Então são situações que são muito comuns, principalmente quando dentro desse universo da terapia. Então são poucos os homens hoje que conseguem nutrir essa esposa de uma boa convivência, de trazer algo que seja significativo, que agregue. Então, essa mulher ela precisa começar a aprender a lidar no meio dessa situação adversa. Porque tem situações que não vai adiantar baixar a cabeça e lamentar. E dizer, meu marido não me incentiva, ninguém me incentiva, não, porque aí é posição de vítima. Então, a primeira coisa é, estar dentro de um cenário que esse cenário não é favorável, você tem que buscar fazer o melhor dentro do cenário que você está. Não é você concordar com esse cenário, concordar com aquilo que estão te dizendo e baixar. Não, precisa levantar essa energia, fazer aquilo que precisa ser feito dentro do cenário que vai estar inserida. Não vai ter para onde correr. Por isso também que eu estou trazendo essa série aí, né, de lives da Mulher de Fibra, que é o nome da sequência, para que cada uma, dentro da sua perspectiva,
possa trazer um direcionamento para mulheres que estão passando por determinadas situações, ou estão já numa crescente e querem crescer ainda mais, ou estão em uma situação que quer modificar, ou estão conseguindo atingir um determinado resultado, mas quer um resultado diferente. Então, a ideia dessa sequência de lives é isso, é trazer outras mulheres que tenham uma visão de mundo, que tenham experiência de vida, para poder estar fazendo esses bate-papos aqui e a gente fazer uma projeção. Claro que está aberta para homem também, tá? Nossa live é até bom o homem começar a aprender, entender desse universo feminino, porque isso ajuda muito no processo e se colocar nesse sentido, né, de fazer essa jornada de crescimento. Então, João, nesse contexto aí, o que que você poderia dizer hoje para a mulher que ela está em um contexto que não é incentivada, que ela acredita até, de repente, ela já começou até a concordar, acreditar que realmente ela não é capaz. O que que você pode trazer pela tua experiência, pela tua bagagem que tu já viveu? Tu já teve um relacionamento também, né? Então também tem essa experiência. O que que tu pode trazer assim de direcionamento para que essa mulher ela possa extrair essa força que ela tem? Como você falou aí, Léo, né, da plenitude do casamento, do relacionamento, né? O homem ele tem que observar isso. Se a mulher ela vê que ela está carregando um relacionamento, você não tem que fazer força para estar no relacionamento. Ele tem que ser leve. Porque quando você começa a fazer força, tá tendo um contrapeso aí. Entendeu? Então, quando você começa a empurrar demais o relacionamento, é porque o outro não está fazendo esforço para estar com você. E hoje, né, eu tenho essa maturidade, se a mesa não for posta para mim, eu levanto e me retiro. Eu não nasci grudada em ninguém. Você não é obrigada, mas eu tenho um filho, você não é obrigada a viver dentro de algo que está te machucando, com espinho no pé, porque o outro, o que, que as pessoas vão falar? Você tem que se impor. É assim, você se impõe. Não é que você vá brigar, entendeu? Arrumar briga. Olha, isso não tá legal, eu não tô gostando disso, vamos. Se você vê, não tem mudança, você vai viver o resto da vida, porque isso adoece, Léo. Eu falo isso porque nesse meu processo de hoje, onde eu cheguei, eu tive uma depressão profunda, porque eu queria salvar um casamento. Eu cheguei no buraco, sabe assim, aquele buraco de você chegar lá e falar assim, eu prefiro morrer, eu não sei mais o que eu faço. Eu cheguei nesse patamar da minha vida. Foi quando eu falei assim, eu sei, né, porque no fundo do poço tem mola, comecei a subir, na época com a ajuda dos médicos, tomando aquela medicação doida, o médico falou, você tem que buscar um ponto. Qual é o ponto seu que você gosta de fazer? Então eu digo para as mulheres hoje, se você está nesse patamar que você acha que não tem solução, o que você gosta de fazer? Comece a fazer, comece a viver, busque ajuda, faça uma terapia, sabe? Faça qualquer coisa, mas não fique nessa estagnação. Outro dia, né, eu saindo, porque eu moro no Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu vou para Bahia, eu vou levar a terapia onde estiver precisando de mim. Eu com a minha mochila nas costas, eu parei assim, né? Eu falei assim, eu hoje, com a idade que eu tenho, eu saindo sozinha, viajando esse mundo sozinha, para poder viver, entendeu? Viver, levar a cura para as pessoas. Eu parei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, isso já era tarde da noite, eu falei assim, gente, era a hora de eu estar descansando. Aí eu falei assim, não, a gente só descansa quando morre. A gente que acha que descansa, né? Eu falei, não, agora é que eu tô vivendo. Por quê? Porque hoje eu posso fazer o que eu gosto, hoje eu posso fazer o que eu quero, porque a mulher, ela vive no lar, ela nasce, ela é submissa aos pais ali. Aí, logo, um casamento vai ser submissa ao marido, à família, ela não tem liberdade. Porque a mulher que trabalha em casa, ela cuida da casa, ela trabalha fora, ela cuida da casa, e muitas vezes ela não é valorizada por isso. Eu não estou dizendo, gente, aqui, pelo amor de Deus, vocês não entendam que eu estou dizendo, a mulher deve se casar ou largar o marido. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você procurar um equilíbrio. Porque o que mais a gente vê hoje são pessoas frustradas dentro de relacionamentos tóxicos, e se está sendo tóxico, não é um relacionamento. Vocês há de concordar comigo. Vocês não têm que carregar nas costas algo que está pesado demais para você. Não, você chega num acordo. Se não der, minha filha, olha só, quando você tiver que partir, você vai sozinha, você não vai acompanhada. Então eu penso assim, hoje eu tenho uma liberdade de eu fazer o que eu quero.
no sentido de, não é que ser libertinagem, fazer o que eu quero nesse sentido, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu tenho vontade de estar dentro das minhas possibilidades, mas eu sei que nem todas as mulheres podem fazer isso, porque elas têm filhos, têm maridos, mas quando elas têm o apoio, né, dos filhos, não precisa sair do local onde elas estão, isso eu falo porque eu posso fazer, quando elas têm esse apoio, às vezes, olha, eu conheço terapeutas que chegam às vezes conversam comigo e falam assim que não consegue atender porque quando vai atender, o marido não gosta, o marido não quer, o marido não sei o quê. Gente, você tem uma vida, seu marido tem outra. Tá na hora de você sentar com seu marido e dizer que a sua vida é sua vida e ele tem uma vida. Dentro de um relacionamento, eu costumo dizer que existe eu, você e nós. Porque cada um tem uma vida, isso não significa que um vai desrespeitar o outro. Mas você, a mulher está ali fazendo alguma coisa que ela gosta, como por exemplo, isso que é trabalhar com terapia, ajudar as pessoas, ela pode fazer isso da sua casa, ela não precisa nem sair. E mesmo assim, tem muitas que são criticadas por causa disso. Entendeu? Então, assim, cabe a ela ver, né, dentro disso, o que é melhor para ela. Porque ninguém hoje precisa andar mais com espinho no pé, não, Léo. Ter que ficar com aquele espinho no pé ali, martelando, 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 e se achar incapaz. Todas nós, todos vocês, homens também. Eu vi um moço aqui dizer que criou os 2 filhos dele sozinho. Aí para você ver, nós não somos sozinhos. Nós somos completos, nós conseguimos tudo quando a gente para, olha pra gente não, eu vou fazer. Hoje, tem coisas que eu não consigo fazer, porque eu sei que é da mão do homem fazer. Eu vou contratar alguém para fazer, mas dentro do que eu posso, eu faço tudo. Lógico, como eu disse, se tivesse uma pessoa que chegasse ali e fizesse, seria maravilhoso. Mas às vezes não tem isso. Foi uma escolha minha de não querer, porque eu preferi ter a minha paz, a minha liberdade. Porque muitas vezes, como eu disse antes, a gente está acompanhado e não tem, né? Então, hoje eu até falo, olhem, quando eu vejo um casal brigando, eu falo assim, nossa, as pessoas hoje, os relacionamentos estão difíceis. O meu já era difícil, né? Hoje tá pior ainda. Aí eu olho assim e falo assim, pra que eu vou arrumar um relacionamento? Para isso? Não, mas eu não estou dizendo aqui, gente, que não deve ter um relacionamento, que quando você tem alguém que se completa, que vocês sabem, anda na mesma sintonia, nossa, é maravilhoso demais, sabe? É muito bom. Mas está difícil de encontrar, mas a gente pode procurar, né? Exatamente. Como eu falei, né, no início, né, eu fiz uma família tradicional, mas não vim de uma, e a intenção é mostrar essas realidades. Inclusive, o que você falou realmente faz muito sentido. Quando você consegue encontrar alguém que ande alinhado com você, é maravilhoso. Então, até digo, né, o meu casamento é um casamento que foi construído ao longo dos anos. E aí você tem que ir enfrentando etapa por etapa até você conseguir fazer uma construção sólida. E essa construção, ela precisa ser nutrida diariamente, porque se pararmos para olhar, o Leonardo que casou lá atrás já não é o mesmo, a Jane que casou lá atrás já não é a mesma. Então a gente tem que ir o tempo inteiro se adaptando a esse novo ser que vai surgindo a cada etapa da vida vencida. E por isso que a gente precisa ter um alinhamento. Porque se um começa a fazer uma progressão, se um começa a buscar algo e o outro vai ficando para trás, daqui a pouco, quando você olha para trás, você já não é mais aquela mesma Isso. pessoa, você vai para uma outra direção e você vai olhar aquela outra pessoa que você tem, você vai ver que aquela pessoa não faz sentido mais para você. Olha que confusão. Por isso que é muito interessante que dentro de um relacionamento que haja esse alinhamento também no momento que você vai buscando o seu crescimento. Então, a gente faz terapia junto, a gente fez a ESCA junto, a gente vai buscando a jornada de autoconhecimento junto, vai começando, porque em cada fase da vida nós seremos diferentes. E o interessante é que ambos estejam buscando fazer essa jornada juntos, e alguém precisa incentivar. Então, às vezes, uma mulher está aqui no relacionamento, às vezes não é você ficar esperando o tempo todo que o teu companheiro diga as direções e aquilo que você quer buscar. O óbvio precisa ser dito. Tem até um livro que fala sobre isso, né? O óbvio precisa ser dito. Às vezes você quer que o outro adivinhe o que você quer, o que você espera. Ah, você já devia saber o que eu quero. Não é você devia saber o que eu quero. Você tem que Ainda falar, eu sobreviver. quero isso.
Porque um está Exatamente. enxergando o mundo por uma ótica, o outro está enxergando o mundo por outra ótica, e você acredita que ele tem que, pelo tempo que tem, entender que você não está gostando ou que você está querendo algo diferente. Enquanto na verdade eu quero isso, eu preciso disso. A gente precisa ter essa conversa difícil agora, para que você entenda onde que eu estou, qual é a expectativa que eu tenho. Porque no Exato. final das contas, o que é uma frustração? Uma frustração é um alinhamento de expectativa desajustado. Só existe frustração assim. Eu queria algo, mas esse resultado não veio. Então eu alinhei minha expectativa para uma coisa e recebi outra. Isso é uma frustração. Só existe essa forma de você entender isso. E isso me deixa frustrado. Me deixa frustrado porque eu esperei uma coisa e recebi outra. E muitas Exatamente. vezes, dentro de um relacionamento, você tem que deixar claro o que você quer receber. Porque às vezes você só alinhou a expectativa na sua cabeça e deduziu que o outro vai saber. E muitas vezes o outro não sabe, porque o outro também já fez outro alinhamento e já está olhando em outra direção. E às vezes tem situações que são fáceis para serem resolvidas, mas que gera vários conflitos, e esses conflitos vão se agravando, e aí quando você vai entender porque não deu certo, você acha, não, não deu certo por uma besteira, quando na verdade foi o acúmulo de situações pequenas, mal alinhadas, que foi se acumulando e cria-se esse monstro. E é bem interessante que isso não serve só para relacionamentos, isso serve para tudo. Então Isso. leve essa frase aí, o óbvio precisa ser dito. E Fale assim, aquilo que você né? espera que vai ser o melhor caminho. Isso, e tem que ter admiração, né? Porque quando você perde a admiração um pelo outro, esse respeito, admirar, a mulher olhar para o marido assim, admirada e vice-versa, sabe? Você, agora, quando você olha para a pessoa, você só vê defeitos. Eu também tenho meus defeitos. Mas quando você olha para a pessoa, você não enxerga nada na pessoa. Não tem relacionamento que sobrevivam a isso, né? Então, assim, você tem que admirar o seu parceiro. Você quer ter um relacionamento? Você tem que admirar o seu parceiro. Você tem que elogiar o seu parceiro. Você tem que namorar ele todo dia. Não é namorar no sentido do sexo, não, mas se quiser também namorar no sentido do sexo, tá tudo certo. Quando eu falo namorar, porque quando você conhece a pessoa, você quer dar flor, você quer dar isso, você quer fazer, você se arruma, né? A mulher, ela se arruma toda, ela se emperequeta todo, o homem faz a barba, porque quer conquistar. Por que que depois que conquista, aí se relaxa? Porque é isso muito que acontece, sabe? Aí a mulher vai dormir de noite, bota lá a camisa do deputado, o homem não quer nem saber do que se veste, não se arrumam mais, sabe? Aí começa a esfriar. Não, gente, tem que apimentar o negócio. Já que você tem um relacionamento, você quer investir nisso, tem que apimentar o negócio, tem que fazer a coisa, né? Como era no princípio. Lógico que não vai ter, mas isso tudo é criatividade que as pessoas podem ter. Mas quando se perde a admiração e o respeito, aí fica difícil. Principalmente, gente, o respeito dentro do relacionamento. Mas, voltando aqui, né, que a gente acabou mudando aqui para relacionamento, a mulher de fibra, mulher que vai para frente, mulher que pega e a rédea e faz, existe muitas, mesmo com o marido dentro de casa. Existe muitas, eu conheço muitas que mesmo com o marido ali dentro de casa, ele fica esperando ela pegar a rédea e tomar. E a mulher, ela é abusada, a gente sabe disso. Se o homem deixar ela botar a cabeça dentro da tenda, ela bota o corpo todo e ela toma conta de tudo. A mulher, ela tem essa capacidade. Então tem que ter esse equilíbrio. É, a gente sabe disso e você sabe disso também, né? Que a mulher, se o homem deixar, minha filha, ela toma conta de tudo, não significando que ela possa resolver tudo. Só que quando ela começa a assumir tudo, ela perde a admiração. Entende como que ela perde a admiração àquele alfa que ela tinha ali, ela começa a olhar para ele e não admirá-lo mais. Por quê? Porque ele deixou de cumprir o papel dele de alfa dentro do relacionamento, né? Aí ela assume tudo. Mas as mulheres hoje que muitas vezes teve que cuidar dos seus filhos sozinha, que foram mães, foram pais, nossa, eu tiro o meu chapéu para essas mães que conseguiram ficar sozinha, cuidaram da sua família, escolheram, porque isso é uma escolha, não porque ela quer, porque ela sente necessidade, ela sentia falta de um carinho, né, do carinho do masculino, porque quando a mulher é mulher, ela sente, isso é mentira, ai, não, sente sim, sente vontade, sente desejo, mas ela abre mão disso tudo em prol da família dela. Por quê? Porque ela quer ter paz. Então eu tiro o meu chapéu, eu tiro-me toda para essas mães que faz isso. Eu não precisei fazer isso porque eu não tive filhos e não foi por escolha, foi, eu acho que Deus não me deu.
criei muitos filhos dos outros, e hoje tem muitos filhos por aí, espalhados por aí, mas assim que eu considero como filhos, mas, sabe, eu acho louvável essas mulheres que fazem isso. E o que eu queria dizer para essas mulheres é o seguinte: elas não estão sozinhas, não. Se elas pararem e olharem para trás, tem uma multidão de mulheres que abriram mão de tudo para ter sua família, cuidar de seus filhos. E, e a vida segue. Lá na frente, se ela encontrou alguém, ela olha para trás, vê a família toda cuidada, aí ela pensa assim, será que eu vou arrumar alguém para quê? Para arrumar dor de cabeça? Então elas começam também a ser seletivas. Como você falou, a sua mãe não quer saber de ninguém. Por quê? Porque ela quer paz. A gente chega a uma certa idade que a gente quer paz e tranquilidade. A gente não quer mais ficar discutindo o controle remoto, isso assim, assim. Ninguém quer mais ficar discutindo por besteira. A pasta de dente foi amassada aqui. Gente, são detalhes. Então hoje a gente prefere ficar, a pasta de dente é só minha, o controle é só meu, entendeu? Porque isso não significa que eu não queira dividir meu controle, né? Se quiser pegar o controle, mas deixa ele na minha mão. Brincadeira. Mas é nisso, sabe? Saber equilibrar as coisas. Mas é maravilhoso quando você realmente encontra alguém que te transborde. Porque o que não transborda, a gente não quer nem ver. Sim, sim, com toda certeza. Conseguir achar, né, essa pessoa, conseguir compartilhar uma vida, tem, claro, inclusive eu vivo dessa forma, né? Então, com relação até a flores, você falou, eu tenho 13 anos de relacionamento aqui, já tem, as flores estão ali. Então, tem flor, tem passeios, tem viagem, tem surpresa, e isso vai nutrindo, porque realmente você nutrir um casamento não é simples, porém, quando você coloca isso dentro da rotina, acaba se tornando algo extremamente prazeroso. Então, tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo para poder as coisas acontecerem. Mas o que que a gente percebe, né? Principalmente, eu fico mais preocupado ainda com as mulheres dessa geração que está vindo agora. Porque a gente está passando por uma fase que os homens estão cada vez mais femininos, que eles não estão tomando a postura, tomando a decisão daquilo que precisava tomar, começa a querer virar o filho da esposa, ou daqui a pouco está até dividindo roupa, maquiagem, enfim, tá não levando para a questão da escolha sexual, não, é um lado feminino mesmo, é perdendo aquela capacidade de ser homem, de tomar a frente de muitas coisas que é necessário, porque cada um tem uma energia que vai conduzir para uma direção. Então, a energia feminina é importante, a energia masculina também ela é muito importante. E quando esse homem começa a querer ter essa energia, essa energia feminina mais forte dentro desse contexto, isso vai atrapalhar demais. Então, eu estava até conversando com o Jaiane tem 22 anos, é uma dificuldade para poder encontrar alguém que possa realmente ter uma postura e seguir lado a lado com ela. A gente está falando de uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher jovem e que encontra todas essas dificuldades. Inclusive, uma das características, né, no WhatsApp ou no Instagram, todo mundo é leão, né? Mas na hora se vê diante ali pessoalmente, parece que vira o gatinho do colo ali e não vai. Entendeu? Mas Então, eu fico preocupado com as mulheres dessa geração de verdade. isso vai muito, sabe de quê? Da energia masculina que a mulher desenvolve. Infelizmente, é isso que acontece. Ela deixou de ser feminina, né? Esse mundo das academias de hoje, né? O homem ele tem medo da mulher independente. A mulher, quando ela é muito independente, o homem gosta daquela mulher que seja a mulherzinha, coitada. Quando a mulher fala grosso, a mulher sabe, olha, a mulher que é independente, ela assusta os homens. Né? E eu, conversando com certos amigos, eles dizem a mesma coisa, Jô, quando a mulher vem, que ela sabe mexer no carro, que eu vou falar do cara, não tem que fazer isso, eles já ficam assustados. Por quê? Porque, infelizmente, Léo, faltou pai para esses homens, para ensinarem eles a ser, né, homens, e eles saber o que é. Porque a mulher, ela toma aquela atitude porque ela não teve ninguém para fazer. Então, ela teve que meter a cara e fazer. Então, realmente, você falando da Jaiane, né? Ela é tão jovem, mas ela já tem um histórico de vida que ela teve de lutar para sobreviver, que ela tomou a rédea da vida e foi para frente. Então, isso realmente espanta. Quando o homem chega perto dela que vê a mulher
forte que ela é, né? Trabalhadora. Ele vai falar assim, ele se sente o quê? Pequeno. Então, às vezes, a mulher que ela quer ter um relacionamento hoje, se ela quiser conquistar um homem, ela tem que ser feminina. Então, ela tem que trabalhar muito essa energia feminina nela de ser, não que ela seja, entendeu? Eu não estou dizendo que ela tem que ser a coitadinha, mas ela tem que ser a feminina, a delicada, porque o homem não gosta de mulher. O homem não gosta de mulher macho como eu. A mulher que faz tudo, que toma conta de tudo, que resolve tudo. E isso mesmo como é que é? É uma palavra, descapacita eles. Eles se sentem incapazes de fazer, porque quando ele tenta fazer, a mulher já está lá resolvendo. Então, realmente, se você quer ter um relacionamento, você quer ter alguém, então seja feminina, porque se você continuar com esse jeito aí de eu faço, eu resolvo, eu quero, assusta. No Tem que meu deixar disfarçado, né? Porque se é, você tem que fazer deixa, igual a Jeane, minha esposa, né? Porque trabalhava na roça, catando laranja, capinando, mas na hora que você encontra, tá parecendo que não tem nem força, mas tem uma exatamente. força Olha, eu não gigante. consigo. Eu não consigo fazer, mesmo sabendo, deixa lá ele fazer. Ah, eu não consigo. Mas sabe qual é o problema da energia masculina? Ela fala, faz, o cara não faz, ela vai lá, mete a mão e faz. Aí tá o erro, deixa ele fazer, deixa a casa cair, deixa ele resolver. Então hoje, a Ju, tu acha que se a Ju arrumar alguém, ela vai querer ser a. Não, meu filho, deixa a casa cair. Você... A minha parte, eu vou cuidar da minha parte de ser a mulherzinha e fazer, e você cuida da sua parte. Porque aí é um equilíbrio. Mas é diferente. Então, assim, o fato da pessoa já ter que partir para a vida, eu tive que trabalhar cedo. Eu falo isso por mim, né? Tive que encarar, me assumir, pagar minhas contas cedo, então fica difícil você não desenvolver esse lado de homem, porque quem paga a conta é o homem. Hoje em dia não tem mais isso, né? Quem paga a conta é o homem. O certo é isso. O homem é o provedor e a mulher é ajudadora. Não, a mulher agora está sendo a provedora, então fica difícil a mulher baixar Sim. muitas vezes as rédeas para isso, mas disfarcem. Finja que você não está pagando nada, que você não sei, mesmo que você saiba. Não sei, deixa ele fazer. Porque se você quer, agora se você não quer, minha filha, assuma seu lado aí, vá, eu não preciso, não quero, então tá tudo certo também. Mas é maravilhoso a mulher que ela consegue equilibrar essas duas fases. Porque todos nós, assim como o homem também, né? O homem também tem o Sim. seu lado feminino. E a gente tem que equilibrar isso. O homem, por exemplo, quando a pessoa vê o homem lavando a louça, isso é coisa de mulher. Vem cá, mas que coisa de mulher? Os dois não sujam? Os dois não usam? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Essa questão aí fiz um recorde da mulher falando que eu não deveria lavar o prato, nem fazer coisa de casa, mas eu aprendi a fazer tudo. Até porque eu morei só durante um tempo, principalmente quando eu saí de casa, e é tão importante você saber fazer tudo, e muitas vezes você até aliviar, muitas vezes, a situação da sua companheira em determinado momento. Então, isso não vai tirar energia masculina em hipótese alguma. Né? O Não. que tira essa energia masculina é essa capacidade de decidir, você não querer assumir os compromissos, é você uma pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, porque essa energia masculina é para você resolver as coisas, não ficar em um canto de lamentação. E quando esse homem ele não consegue se colocar nessa posição, ele vai sobrecarregar o outro lado, né? Ele vai sobrecarregar a mulher e vai ter que tirar essa balança aí da energia masculina, subir mais para poder continuar vivendo, continuar existindo, continuar fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, eu percebo, né, que a mulher, cada momento que for passando, ela vai precisar liderar, não tem para onde correr. Ela vai precisar liderar a própria vida. Boa parte dos lares brasileiros já são cuidados por mulheres, mulheres que têm que prover, tomar frente. A mulher ela consegue ter, sim, essa capacidade de resolver muita coisa. Agora é só pegar esse time do que a Jo falou, né? Você tem que vir para frente, realmente você vai ter que decidir, não tem para onde correr, mas sem deixar essa energia feminina que vai trazer toda essa elegância, que vai trazer toda essa maneira de lidar nos ambientes, de trazer essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, porque isso é muito da mulher.
Então, Isso. eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com o público feminino. É um público, não é o público que eu escolhi, é o público que eu atraí durante a vida. Sempre foi assim. Todo trabalho meu era aquele negócio do universo feminino, muito conectado. Então, enfim, cresci dentro desse contexto e gosto e aprendo demais. E eu sinto que a mulher ela tem essa capacidade de resolver as coisas com delicadeza, inteligência e fazer as coisas acontecerem. Inclusive, tenho aqui a minha esposa, que tem esse jeito tranquilo, delicado, mas consegue me dobrar em várias formas. Dobra todinho, coloca no bolso e leva, que tem hora que eu nem sei como foi que eu tomei a decisão, mas quando eu vejo ela já fez. Sabe quando ela consegue isso? Quando ela se coloca como a frágil. Aí pronto, aí te derruba. Porque se ela se colocasse como a que resolve tudo, ou seja, gente, é o confronto, né? Porque se você for ver isso é até no mundo animal, a fêmea ela só procura o macho que ela vê que tem força para cuidar dela. Se aquele macho lá que é, ela não quer ter filhos com aquele macho. Então, isso é da natureza, macho e fêmea da natureza. Então, se você, o cara não é o provedor, o cara não faz, ela mesmo não quer. E vai seguir a vida dela. Mas que faz falta, isso faz, sabe? Faz falta ter esse equilíbrio. No relacionamento é muito boa a comunicação, respeito, não tá bom, saber ouvir, né? Saber falar no momento certo. Então, mas isso a gente só aprende com a maturidade. Porque, infelizmente, a gente vê hoje, arrumaram até um termo hoje de homem flex. O cara diz que é hétero, mas gosta de sair com homens, né? É o gay disfarçado, mas tá tudo bem se ele gosta de fazer isso. Então as mulheres estão ficando com medo, porque estão casadas, daqui a pouco descobre que o homem gosta de outro homem. Eu falei outro dia para a menina assim, mas por que, que você se casou? Por que você tomou essa atitude de casar? Se você sabia que você não gostava, por causa da família, porque aquele preconceito, aquela coisa que eu falei, gente, a gente está vivendo no ano 2025. Se fosse lá atrás, como eu já atendi, né, vários homens que... Teve um homem que chegou para mim e falou assim, eu sou casado, né, tô com 45 anos, mas eu não aguento mais a minha esposa, não é que eu não gosto dela, é porque eu não aguento mais o relacionamento. Entende agora? Então as pessoas se Sim. esforçam, se submetem a se colocar em situações que mais tarde ela vai colher a consequência daquilo tudo, né? Então, hoje, eu me privo muito de situações, de coisas, para mim não ter que colher aquilo que eu não gostaria. Então, eu fico na minha. Mas vai aparecer ainda aí um varão vigoroso, que a gente possa caminhar junto, que a gente possa construir, né, terminar de construir os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas realizações. E se não aparecer também, Léo, eu tô feliz do mesmo jeito, porque eu proporciono isso para mim, sabe? Sim, Eu costumo falar, exatamente. eu costumo falar assim, eu não vou viver, esperar me aposentar para viver, eu vou me viver me aposentar, vou vivendo. Quando eu chegar na época de me aposentar, aí eu vou descansar. Eu vou viver, sabe? Não, eu estava falando hoje mesmo aqui com um rapaz, eu falei, não, eu vou viver, você se aposenta vivendo. Que as pessoas dizem, eu vou esperar. Não esperem, viva o hoje, porque o amanhã já era, você não sabe se vai chegar lá, o passado já passou. E também, né, não fica remoendo o que passou. Porque tem muita gente que vive com aquilo preso. Olha, eu vou falar para você. Para mim chegar onde eu cheguei, eu já enfrentei muita coisa, como eu falei para você. Eu fui lá no fundo do poço de uma depressão de, sabe? Só que eu nem me lembro que eu tive isso. Tu acredita? A gente comentando assim é que eu falo. Eu nem me lembro que eu passei por isso, porque eu costumo virar as páginas, sabe, Léo? Aquilo que foi ruim Sim. para mim, eu olho, entrego, viro a página e começo a escrever nova história na minha vida. Eu não fico remoendo aquilo que passou. Então, a minha dependência emocional, eu descobri dentro da terapia o porquê, né, que a gente sabe hoje. Eu simplesmente fui lá, agradeci, falei daqui para frente. E para você ter ideia, nessa minha ida aí para Bahia, eu continuei me curando. Você acredita que eu estava me curando aí também? Eu acabei descobrindo que Sim.
Ainda tinha um pontozinho meu que eu tinha que curar com o meu feminino, minhas ancestrais femininas. Eu tive que resolver ainda. E depois eu passei por um processo lindo de eu olhar e falar assim, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Então, assim, o fato de eu ser terapeuta não significa que eu não tenha que me curar também, né? E esse trabalho que hoje eu faço, né, que é levar essa terapia do xamanismo para as pessoas, essa terapia você também está fazendo e você está se curando. Dentro do processo que você está ali vivendo, você às vezes está curando alguém, você está se curando também. Quando você vê um insight em você, e isso em mim também, entendeu? Então isso é maravilhoso, e cada dia que passa eu me apaixono mais por esse caminho que eu tomei. É, então, é isso. Na verdade, sempre vai ter alguma coisa para a gente evoluir, né? Não tem para onde correr. Essa evolução ela é constante. E a gente precisa, quando olhar para trás, perceber o tanto que já foi capaz de andar. Não levar esse ciclo repetitivo, né? Passar ano, sair ano e você parecer que está a mesma pessoa. Muitas vezes a gente vai precisar se reconstruir, e às vezes reconstruir dói, né? Você tem que tirar tudo aquilo que você achava que era certo e passar a ter uma perspectiva diferente. Esse foi um momento de reconstrução, mas todo esse caminho aí de crescimento ele é maravilhoso. Com Se relação, você falou curar, com relação ao companheiro, tá em tempo ainda. Minha mãe está com paquera agora, minha mãe está com 72 anos. Falou tudo com paquera. eu acho, eu Aí acho que ela, mas é virtual. Aí ela vai me contar os casos, né? Léo, virtual, Aí eu falei, virtual pelo amor de Deus, parece. é aí no Rio de Janeiro, viu? Aí eu falei com ela, ó, tu não vai, pelo amor de Deus, tu não vai se meter nesse Rio de Janeiro aí, não, pra gente ficar sem saber onde é que tu tá. Ela, não, é só virtual. Mas já deu um Virtual avanço. parece, Léo, muito, mas eu não quero virtual, não. Eu quero pé de quero assim, carne na carne, sabe? Virtual aparece, bate-papo, mas assim, as pessoas são muito vazias. Dentro desse mundo, eu falo para você porque às vezes eu acesso lá dentro desse mundo da tecnologia, da internet, os homens eles só enxergam sexo. Infelizmente, eles só enxergam isso. Mal vou começar a conversar com você, já puxa para esse lado. Aí eu já coloco lá esse tipo de conversa, eu não gosto não. Eu gosto de muito é de fazer e quando chega a hora, porque eu também, né? Eu não sou aquela pessoa que conheço o cara hoje já tô. Não, não é assim que funciona. Eu, hein, não me achei no lixo. É, não é porque eu tô falando que o cara é lixo, não, sabe? Mas Sim. tudo que é muito fácil, Léo, tudo. Eu costumo dizer, quando você vai comprar uma pedra de diamante, ele está exposto? Não tá. Né? Ele está ali guardado, aí o joalheiro te leva lá para você ver aquele diamante, avalia para você. Não, eu não sou bijuteria para estar na esquina ou toalha. Não, eu tenho o meu valor. E se você não conseguir ver o meu valor, é porque você não me merece. Entendeu? Se você não me respeitar o valor que eu tenho, você também não me merece, não. Entendeu? Porque não. E é uma coisa, Léo, que eu não abro mão, eu não consigo abrir mão, sabe? Eu já até tentei ser mais flexível nesse sentido, porque vem jovem, né? Minha sobrinha chegou, tia, a senhora tem que fazer assim. Aí eu olhei, eu falei, tá bom, próxima vez que eu for encontrar com uma pessoa e conhecer uma pessoa, eu vou ser mais assim. Ai, quando eu cheguei, que eu olhei assim, que a pessoa começou, eu falei assim, não. Então, quando você abre mão dos seus princípios para agradar o outro, não dá certo. Você tem que ser flexível, você tem que, peraí, eu posso ceder isso aqui se isso aqui for confortável para mim. Se não for, não abra mão dos seus princípios para agradar ninguém, porque ninguém vai abrir mão por você, entendeu? Vai ser muito difícil, principalmente se conhecendo, porque ninguém se mostra para você, ninguém vai se mostrar para você no começo. Ah, no começo é paz, é amor, é love tender, depois é que você vai ver. Então, assim, é isso. Quer, não quer, tá tudo bem. Eu não preciso. Então, quando você chega nesse patamar de conhecimento, de entendimento, de plenitude, que você não é só, que sua solitude é sua companheira, quando você aprende a se amar, mulheres, aprendam a se amar. Quando vocês aprenderem a se amar, vocês não vão se trocar por qualquer coisa, vocês não vão querer qualquer coisa. Vocês vão querer o diamante que está escondido, porque o que tem aí de bijuteria na rua querendo pegar vocês para entrar na casa de vocês e usufruir, ou seja, querer que você seja a mãe deles, porque é isso que muitos fazem.
entendeu? Então eu quero ser mãe de ninguém, eu quero é que um paizinho cuide de mim. Aí ele cuidando de mim, eu vou ser mãezinha para ele. Agora eu não, quero não, Léo. E o Ah, povo tá muito doente. coisa boa esse bate-papo aqui. Queria agradecer até a participação, primeiro da Jo e de todo mundo que está aqui assistindo. Estão comentando, às vezes eu não consigo acompanhar todos os comentários. Ei, Jeane, como é que vai? Sumiu, hein? Voltou a aparecer aqui nas lives. Vamos lá. Gente, fico feliz demais com a participação de cada um de vocês. Quando a live é boa, o tempo passa rápido, já tem mais de uma hora que a gente está aqui, nem parece. Pois é. Mas, Ju, vou fazer o seguinte: deixa aí as considerações finais. O bate-papo tá bom, eu sei que depois a gente vai ter que voltar aí trazendo outras temáticas, né? Então é só uma reaproximação aí, vamos trilhar o caminho para a gente poder estar trazendo depois outros temas, enfim, tá contribuindo aqui com a jornada de cada um de vocês que estão aqui presentes. Tá? Inclusive, lembrando, né, que é uma série de lives que eu estou fazendo, vou estar trazendo mulheres de fibra. Eu já tenho uma relação aí, tem algumas que já me pediram também, a gente vai tá trazendo aí uma por semana, uma ou duas por semana, a gente vai fazer esse bate-papo. Sempre nesse horário aqui do almoço de meio-dia e 7, para a gente poder estar trazendo esse crescimento. Jô, as considerações finais. Pois é, eu que agradeço pelo convite, agradeço a todos também que estão aqui por esse bate-papo maravilhoso. A gente, porque é uma troca, né? Aqui é uma troca que ninguém aqui sabe tudo, a gente está sempre trocando e foi muito bom estar aqui novamente com você, te encontrar sua família. Nossa, é uma energia maravilhosa. Estou voltando aí na Bahia de novo. Novembro, novembro vou estar por aí de novo. Né? Foi um prazer ter encontrado você aqui, a gente se reconectar de novo. E eu costumo dizer, Léo, que os caminhos que a gente leva e por que as pessoas cruzam no nosso caminho. Não, nada é por acaso. Tudo acontece por uma razão e a gente vai descobrir no caminhar da vida. E o caminho a gente se constrói caminhando, né? Quero agradecer a todos que estão aqui, a todas as mulheres que se tiveram um tempinho para estar aqui com a gente, assistindo esse bate-papo. Tem muitas terapeutas aqui, quem não for terapeuta também pode estar vindo, né, buscar ajuda nesse sentido, porque para chegar nesse patamar de autoconhecimento, de amor próprio, não é fácil, né? A gente tem que tropeçar por muitos caminhos, mas é possível sim, você olhar para você e falar, eu sou completa, eu não preciso de ninguém para me completar. Agora, se chegar alguém te transbordar, aí você, né, dá uma olhadinha, ainda faz uma de difícil, né, mas vai para cima, porque é gol. É isso. Hoje estou trabalhando, fiz uma transição de carreira, estou trabalhando agora mais focada na terapia, né? Tô entrando nesse universo que eu tinha dado uma pausa até por causa do CLT, porque estava me sugando demais. Mas estou voltando aí com toda a força, com o apoio de vocês e estamos juntos aí. Vamos para cima, vamos cuidar desse povo que está precisando, ajudar essas mulheres, pegar uma na mão da outra e juntos somos mais fortes. De nada, Elizabeth. Maravilha, maravilha. O bate-papo foi maravilhoso. Ver aí tanta gente comentando, interagindo, a gente fica feliz, é sinal de que realmente o que foi dito hoje em algum nível agregou, conseguiu trazer ensinamento, conseguiu entreter, conseguiu mostrar uma realidade por outro ponto de vista. Jô, muito obrigado aí por tua participação. Agradecendo aí, para quem perguntou se vai ficar salva, sim, a live vai ficar salva aqui para vocês poderem assistir desde o início. Então é isso, uma série de lives que eu vou estar fazendo, Mulheres de Fibra é o nome desse quadro, ou uma ou duas vezes por semana, sempre nesse horário de meio-dia e 7. Semana que vem vou estar trazendo a Jeane, depois a Jaiane, depois Maria Ferreira e tem mais uma série de mulheres de fibra aí, cada uma trazendo um ensinamento. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Jô, maravilhosa. Beijão pra tu. Até mais. Você também. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.